cherry blossom. I've gone down to Old Rock. Algumas dicas sobre como a gente pode organizar os exercícios dentro de uma sessão de treinamento. A gente deve pensar em dois aspectos quando a gente pensa na organização dos exercícios, que é em relação à segurança e em relação ao rendimento desse exercício. Então a gente sabe que os exercícios que estão localizados no início da sessão geralmente apresentam um melhor rendimento em relação à intensidade, nesse caso relacionado com a carga, e em relação ao volume de repetições. Então todos os exercícios que estão localizados no início da sessão geralmente apresentam um melhor rendimento. Então uma das formas aqui que a gente tem de organizar esse exercício, organizar os exercícios dentro de uma sessão de treinamento, é utilizar os exercícios mais complexos no início dessa sessão, ou seja, colocar os exercícios mais complexos como os primeiros exercícios, por questões de segurança e até mesmo por questões relacionadas com o rendimento. Em relação à segurança, a gente sabe que os exercícios mais complexos geralmente apresentam um gesto motor mais difícil de ser realizado. Ou seja, aparentemente ou provavelmente o seu aluno ele vai ter maior possibilidade de errar um exercício complexo quando a gente compara com um exercício mais simples. E por isso, colocar esses exercícios que são mais difíceis no início da sessão para que ele apresente uma menor chance de erro pela instalação da fadiga. Outra dica que a gente pode utilizar é colocar os exercícios prioritários no início da sessão. Como eu disse, a localização desse exercício pode influenciar no rendimento. Os exercícios que estão localizados no final da sessão geralmente apresentam uma pior performance, ou seja, um pior rendimento. E os exercícios que estão localizados no início da sessão geralmente apresentam uma performance melhor. Então, todos os exercícios que forem prioridades para você, por questões, às vezes, de ativação muscular, de algum gesto motor, mecânica do exercício, então tudo que for prioridade, coloque no início da sessão. Outra dica é utilizar os pesos livres antes das máquinas. E essa dica é por questão de segurança. Não é uma regra, mas é uma opção que a gente pode utilizar. Porque, por exemplo, quando você realiza exercícios com pesos livres, você depende muito da sua coordenação motora, você depende muito ali do controle motor. E esses exercícios realizados no final da sessão, às vezes pelo seu cansaço, pela fadiga, às vezes você tem erro do gesto motor, você altera a sua mecânica pela fadiga. Na máquina, essa alteração ela é um pouco mais difícil porque geralmente a máquina apresenta um vetor de força que é guiado. Ou seja, você está estabilizado na máquina e você não precisa tanto da coordenação motora. Então, muitas vezes, utilizar os pesos livres, principalmente se forem exercícios mais complexos, antes das máquinas, é uma opção viável para aumentar a segurança desse treinamento. Então eu deixei 3 dicas aqui para a gente organizar os exercícios dentro de uma sessão de treinamento, que é utilizar os exercícios mais complexos no início da sessão, utilizar os exercícios prioritários no início da sessão e utilizar pesos livres antes das máquinas por questão de segurança. Como eu disse, são dicas, não são regras, mas a gente pode utilizar esses princípios para organizar a nossa sessão de treinamento.